sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Tarde! É sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa tarde maravilhosa, onde vamos construir várias reflexões e o programa está incrível. Um programa recheado de novidades, informações de qualidade. E para a gente começar esse programa bem, vamos ao nosso quadro Saúde Sem Mito. Olha, mãe, a mensagem que nós recebemos de uma telespectadora. Doutoras, uma amiga tomou vacina para HPV. Ela tem uns 30 anos, mas eu sempre soube que a vacina era para pessoas de 9 a 14 anos. Essa é uma temática, né, muito importante. E a gente entende que hoje a gente está falando muito sobre isso, né? Normalmente, quando começou era só para meninas, agora a gente já verdade. chegou nos meninos, né? E 9 a 14 anos é a idade padrão pelo Sistema Único de Saúde e dose única. Entretanto, pessoas com condições especiais, imunodeprimido, fazendo algum tratamento oncológico, né? Pessoas que vivem com HIV e AIDS, são pessoas que têm uma eleição para que se estenda até 45 anos. No SUS. Entretanto, na rede privada, a gente já tem uma diferenciação que pode se estender até 45 anos. Então, uma mulher, mesmo que já esteja casada, que já tenha iniciado sua vida sexual, pode usar a vacina. Pode usar a vacina. E hoje, agora, a gente ainda tem uma outra questão muito importante. Até então, a vacina era classificada como uma medida preventiva. Isso. E agora, esse ano, ela já entra como uma medida de tratamento, né? Ou seja, na ordem secundária. Então, né? mesmo a pessoa que já tenha tido algum diagnóstico referente ao HPV, ela pode usar. Sim, as pessoas com NIC2, NIC3, né? E até Que isso a pessoa vê no carcinomicito. preventivo. Isso vai ser na sua consulta com o ginecologista, onde vão ser vistas lesões que são precursoras de alterações maiores, né? Essas pessoas já podem estar utilizando a vacina, porque a gente entende que nós temos um número de vírus grande, né? E a vacina consegue também fazer como se fosse um freiozinho ali no que está acontecendo, e aí a gente tem uma chance do tratamento ser mais efetivo. Sim, então essa ideia que a gente tinha antigamente, de que era apenas para crianças, ali no início da adolescência, isso já caiu por água abaixo. Não é somente Não é por somente isso, né? para isso. Entretanto, a gente entende que quanto mais precoce Melhor, se faça a né? vacinação, Sim, melhor vai ser a proteção, né? Sim. O ideal é que a gente consiga atingir todos esses jovens, né? Para que a gente tire esse estigma da vacina, que a gente sabe que ainda acontece. Tem uma certa resistência, às vezes, de alguns pais que entendem que isso está estimulando o início de uma vida sexual precoce, e não é verdade. Não é gente. por aí, né? A proposta é outra. É outra, né? Nós sabemos que o câncer de colo de útero ainda mata muito no nosso país, principalmente em regiões não muito industrializadas, né? Com muitos recursos, em locais com menos recursos Mais remotos, né? de atenção, inclusive da atenção primária, a gente acaba tendo um número maior. Então, a gente tem hoje em dia uma proposta muito grande da gente reduzir o máximo, né? Se possível, zerar, Sim, né, as possibilidades, e a gente está tentando assim muito. Hoje a gente já está entendendo que o agente precursor é o HPV, então a nossa atenção maior dentro do quadro da ginecologia é pesquisar se a mulher tem o HPV e qual é o tipo de HPV, né? Sim. Que a gente sabe que o 16 e 18 tem um poder maior, mas a gente está ali buscando saber para, a partir daí, criar uma linha de acompanhamento dessa mulher. Então, eu acho isso assim, muito bacana, né? Sim, com certeza. Até a gente teve uma mudança recente, né, em algumas diretrizes do SUS sobre essa questão do exame preventivo da mulher, né? Sim, e é justamente isso, né? Onde a gente vai, a partir do ponto inicial, investigando a presença do HPV. Na medida que a gente encontra, a gente vai ver que perfil esse HPV tem, né? Qual é a sua família, digamos assim. E a partir daí,
né, são feitos todos Então foi um grande avanço isso que aconteceu. Muito grande, está sendo muito grande. Eu assim, acredito que vai ser implantado aí, no máximo até ano que vem, a gente já vai estar com isso acontecendo em todos os locais, né? Na rede privada isso já acontece, né? No meu consultório, no consultório de várias colegas e colegas. Então, assim, eu acho que isso é uma situação que vai trazer para a gente uma diminuição muito grande, né? Nessa questão, porque nós temos mulheres jovens, muitas vezes, que estão acometidas por uma patologia evitável. Pois é, verdade. Né? Por uma doença que é evitável. Sim. Então, se a gente pode evitar... Se a gente tem alguma coisa ao nosso alcance que possa promover qualidade de vida, aumentar a expectativa de vida, evitar adoecimento, a gente precisa usar. Sim. Né? A gente sabe que, infelizmente, a gente tem vivido um pouco de uma chuva de fake news, né? Falando sobre os riscos das vacinas e etc., né? E é muito importante da gente lembrar que as vacinas salvam vidas, que as vacinas elas são importantes para a gente enquanto sociedade também, né? Sim. Então, sempre que a gente tem um advento como esse, que a gente tem algo que possa ser utilizado, a gente precisa utilizar, porque isso é um ganho de vida para a gente. Correto. E nós entendemos que, como qualquer, né, substância introduzida num corpo, né, pode acontecer efeitos adversos, e o nosso ministério, né, o nosso SUS, ele está sempre ali, né, uma vigilância constante, sanitária muito importante, atuante, uma das né, mais atuantes do mundo. Os serviços de epidemiologia, Sim, né, eu referências mundiais. Já trabalhei num serviço de epidemiologia, a gente tem uma seriedade muito grande, né, um comprometimento maravilhoso, né? Deixo aqui até um abraço para o pessoal do Valde Franco, onde eu fiz parte do serviço de epidemiologia, e nós tínhamos ali um rigor muito grande em investigar efeitos adversos, o que estava acontecendo, para que a gente sempre tivesse, né, uma certeza de que as coisas iriam funcionar de uma forma melhor, né, para o ser humano. Sim. O Brasil ele é uma grande referência em pesquisas na saúde, né, em desenvolvimento de vacinas. O sistema de imunização do Brasil é referência mundial. Então, a gente sabe que, infelizmente, a gente está num momento que algumas notícias falsas circulam com muita facilidade, né, e existe um posicionamento de algumas pessoas contra vacinas e acabam espalhando muitas mentiras, muitas inverdades. Então, a gente aqui também, enquanto agentes promotoras de saúde, porque uma das funções do médico é promover saúde, né, é fazer educação em saúde, nós estamos aqui falando com você de casa, né, que a gente precisa ouvir as orientações oficiais, né? Correto. Então, as orientações oficiais que nós temos são do Ministério da Saúde, das sociedades, né, de infectologia, enfim. E nós temos recomendações muito sérias quanto ao calendário vacinal. Né? Então, o calendário vacinal, principalmente das crianças, que a gente sabe que existem alguns pais que estão tendo uns movimentos de não querer ficam vacinar temerosos, seus filhos, talvez não né? tenham um esclarecimento adequado. Então, né? A gente está aqui para tranquilizar vocês nesse sentido, né? De que nós estamos um serviço sério de saúde no Brasil e as vacinas, elas são importantes para nós. E o pediatra, né? Todo o serviço que acolhe essa criança, ele tem ali as orientações para dizer em que momento, em que fase, como deve ser feita, quando deve ser feito, né? O que deve ser alerta, o que não deve ser. Então, nós temos todo esse serviço muito bem organizado e orquestrado dentro do nosso país. Exato. E se tiver dúvida, né, você tem que buscar ali a referência do profissional que te acompanha, para que você possa ter esse aconselhamento pré-vacina, mas o importante é não ficar com essa dúvida para você, né, achar que está ciente da verdade e aí perder uma oportunidade tão boa de estar se prevenindo, né? Dividir ali com o pediatra, conversar com ele, entender, né? Tira saber suas dúvidas, entende os momentos certos. Se for na atenção primária que tem a saúde da família, conversar com o médico da saúde da família, ele vai esclarecer. Toda a equipe, não só o médico, né? Estou trazendo a figura do médico, mas a equipe toda, né, tem todo esse serviço. Tem esse preparo. E a gente tem esse objetivo maior, então essa amiga da nossa, né, telespectadora, com certeza possa estar enquadrada em
ou ter feito na rede privada, ou ela ter alguma indicação Sim. de ter feito aos 30 anos, né? Então, não é somente para meninos e meninas de 9 a 14 anos. E os nossos canais estão sempre abertos para tirar esse tipo de dúvida, inclusive, como essa verdade. telespectadora fez, vocês também podem fazer. E vamos ter no nosso portal, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, falando sobre a quantidade de doses, vamos estar fazendo aí uma fala maior, inclusive englobando as questões do câncer de colo de útero. Isso aí, então a gente teve um mito desvendado. Conhecimento adquirido. E agora, o quadro da comendadora Lilian Bonfim, Mulheres que Brilham na TV. Olá, mulheres que brilham e iluminam. E é no clima de muito brilho aqui em Minas Gerais que iniciamos mais um programa na telinha da Rede TV. O programa acontece aqui em família. Eu quero que você acompanhe agora tudo que está rolando na 28ª edição de Mulheres que Brilham aqui em Minas Gerais e Patinga. It's a movie. Red carpet, the lights going through me. Anytime I arrive, it's the new me. Real diamonds on my neck, that's groovy. Flashing lights. All these things come to me. Dressed in price. All my rings got weight. You feel that? You feel that? E isso foi Mulheres que Brilham Minas Gerais. E a partir de agora você acompanha, sabe o quê? A final, o último dia do reality show A Mesa do Poder, que aconteceu em São Roque. Quem é a sua candidata preferida? O que será que vai acontecer? Qual será o desfecho da finalização desse reality maravilhoso? Vamos ver? E olha esse cenário incrível que a gente está dessa vinícola. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa primeira degustação e vai ser incrível. Ontem foi tão bacana, a gente teve tanto aprendizado que até eu que morro de vergonha já estou conseguindo segurar um microfone e falar para a câmera. Olá, gente. Hoje eu estou aqui com ela, que é um babado. Ela que comanda as leoas brancas. Camila, tudo bem? Tudo bem. Depois do que você teve com essas mulheres maravilhosas, incríveis, diante dela que a gente fica assim, desconfortável, né? De estar falando, que é a Lilian Bonfim, que esteve conosco acompanhando tudo. Fala pra gente como você está se sentindo hoje, depois de trazer para nós este conhecimento que foi de suma importância. Foi maravilhoso, muito obrigada. Realmente foi um dia de muita experiência e eu só passei para elas que, na verdade, a imagem ela não é estética, ela é estratégia. E que se nós temos um objetivo profissional, a gente precisa desenhar uma estratégia muito bem desenhada para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E na primeira parada, Zena Lopes conta como está sendo a experiência. Oi, meu nome é Zena Lopes, estou aqui em São Roque, nesse cenário incrível, maravilhoso em meio à natureza, para uma imersão real de palco e TV. Para vocês acompanhem um pouquinho de como foi o nosso primeiro dia de gravação. A degustação dos vinhos. E eu vou falar para vocês agora como que a gente avalia nos vinhos algumas características. E na segunda parada, Sandra Borba entra em ação e conta um pouquinho dessa experiência marcante na segunda vinícola. Olá pessoal, estamos aqui diretamente da Vinhos Frank com a sommelier Simone. Ela que esteve agora numa degustação maravilhosa conosco. Degustação? Harmonizada. Harmonizada. Olha que chique, gente. E ela vai falar também sobre os vinhos em que temos várias amostras aqui que foram premiados. Simone? Vamos lá. Aqui no Vinhos Frank a gente tem a degustação harmonizada que fazemos com a linha Eternos, que é a nossa linha de vinhos premiados da casa. Inclusive acabamos de ganhar como o melhor Marcelão do Brasil. Temos um Syrah premiado, um Chardonnay, Malbec. A gente tem infinitos rótulos. Venham conhecer, venham fazer a harmonização comigo. Bastante conhecimento, não é? As fermentações dele é feita dentro da garrafa, tá? Por isso que ele é um pouquinho diferente. Ele traz mais cremosidade na boca, ele é um espumante mais cremoso que a gente fala. As notas são notas um pouquinho mais diferentes, tá?
Gente, nós chegamos ao fim, a mais uma imersão. Foram dias maravilhosos, dias muito intensos de aprendizados, conexões. Eu conheci mulheres incríveis, cada uma com a sua história. Pudemos aprender, né, um pouco uma com a outra. Eu acredito que é ao lado dos bons que nós ficamos melhores. Agradeço por essa oportunidade, agradeço a Lilian Bonfim, agradeço a toda a equipe dela por ter acreditado em nós e permitir que cada uma de nós participássemos desse evento tão incrível. E agora, né, nos resta aproveitar esse lugar maravilhoso. Um beijo e até a próxima. Gente, olha que take de milhões. Eu não poderia deixar de encerrar o programa com um recado maravilhoso, com muito brilho, muito poder. Qual que é o recado, mulheres? Nunca deixe de sonhar! E agora vamos àquele quadro maravilhoso, o quadro apresentado pela minha filha, doutora Maiara Cesário, primeiramente. Em algum momento da sua vida, você já se percebeu abrindo a geladeira, mas não para matar uma fome, sim para lidar com o sentimento? É sobre isso que vamos conversar hoje no Primeiramente. Muito provavelmente estávamos falando sobre a fome emocional, que é um termo que nós utilizamos, né, de uma forma mais popular para se referir a esse desejo pela alimentação que não é motivado propriamente pela nossa fome física. Então vamos entender isso um pouco melhor. A fome física, ela geralmente surge perto dos mesmos horários, então perto do horário em que você comumente faz o café da manhã, o almoço, o jantar. A gente costuma perceber sinais físicos, né? Quando a barriga acaba roncando, esse tipo de coisa. Já essa fome emocional, ela é muito motivada pelos acontecimentos daquele dia, pelos acontecimentos dos últimos tempos. É quando a gente tenta comer essas emoções. Então, eu tive um dia muito difícil, eu mereço comer um brigadeiro. Geralmente ela vem associada a alguma comida em específico naquele momento, diferente de quando a gente realmente está com fome, que a gente até brinca que o melhor tempero é a fome, porque quando a gente está com essa fome física, os alimentos ali se tornam mais apetitosos, a gente tem vontade de comer o que está nos sendo apresentado. Quando a gente está com essa fome emocional, a gente costuma ter um direcionamento mais específico daquilo que a gente quer degustar, daquilo que a gente quer comer. Então, eu estou com vontade de comer pizza, estou com vontade de comer sorvete, né? Então, é uma fome mais direcionada e associado a algum sentimento, geralmente algum sentimento ruim, né? Então, frustração, ansiedade, tristeza, angústia, e a gente acaba comendo para poder lidar com isso. A alimentação, ela precisa ser vista como algo natural da nossa vida, né? A gente não está vilanizando nenhum alimento, então a gente não tem alimentos que são proibidos, nem nada do tipo. O problema é sempre o contexto, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que a comida, a bebida, enfim, elas têm que fazer parte de um contexto de felicidade, de harmonia na nossa vida. Quando a gente começa a utilizar desses recursos para abafar um sentimento, para lidar com algo, para jogar um pensamento para debaixo do tapete, isso não está legal, né? Então, eu tive um dia difícil, eu mereço um hambúrguer. Acho que a gente pode merecer outras coisas também, né? A gente pode merecer uma massagem, a gente pode merecer um escaldapés, a gente pode merecer uma xícara de chá. A gente não precisa merecer necessariamente um alimento. Então, se sempre que a gente tem um dia difícil, a gente acaba recorrendo à comida para lidar com isso, para poder se sentir melhor, a gente acaba entrando numa relação muito disfuncional com a comida. E é quando a gente acaba tendo comportamentos muito prejudiciais para a nossa saúde e que vão impactar na nossa saúde física e mental. Então, aumento do colesterol, aumento do açúcar no sangue, né? Isso tudo começa a acontecer porque todos os dias você vai estar ali comendo algo que não é bom para a sua saúde quando feito de uma maneira muito frequente, né? Não é um problema a gente comer um hambúrguer de vez em quando. O problema é que todo dia que eu tenho um problema difícil no trabalho, eu acabo pedindo um hambúrguer, né? Acabo pedindo ali um delivery para poder lidar com esse sentimento. Então, se isso está acontecendo na sua vida e se isso está se dando de forma frequente, a primeira coisa é a gente tentar entender o que está acontecendo. Você está com um problema em casa, você está com um problema no trabalho,
a gente vai precisar olhar para isso, né? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer. Não adianta a gente ficar tentando ali enxugar o gelo, ficar ali tentando tampar esses sentimentos sem olhar propriamente para esse problema, né? Então, primeiro a gente vai ter que entender de onde está vindo isso. Depois, a gente vai precisar lembrar que a comida ela não vai ser a nossa forma, o nosso caminho de acabar com esse sentimento ruim que está dentro da gente, né? A gente tem outros caminhos para isso, acompanhamento psiquiátrico, psicoterápico, né? Outro ponto que a gente precisa se atentar quando isso está acontecendo é que a comida ela precisa ser algo vinculado a feitos positivos na nossa vida, né? Então, a promover saúde, a gente vai estar nutrindo o nosso corpo, né? A gente vai estar apreciando um sabor agradável, né? E não como algo para tamponar aquilo ali, né? Para fingir que aquilo ali não está existindo. Porque o problema vai continuar existindo e a gente vai estar se envolvendo em outros problemas, né? Então, um problema de saúde agravado pelo consumo excessivo de sal, de gordura, de açúcar, né? Então, quando a gente fica utilizando essa comida como essa válvula de escape, o resultado lá na frente não vai ser um resultado legal. Então, se a gente tem consciência de que isso está acontecendo, a gente precisa buscar outras fontes de prazer. Geralmente, quando o paciente ele traz essa questão para mim, eu pergunto, tá, mas quais outras fontes de prazer a sua vida está tendo atualmente? E a pessoa fica perdida, ela não sabe me dizer, porque às vezes é aquela vida que virou trabalho, funções, e a única coisa, o único momento um pouco mais leve é um momento que é preenchido pelo comer, que é preenchido pela comida. Então, a gente precisa explorar outras formas de viver. A gente já conversou aqui no programa sobre a importância de hobbies, principalmente mulheres não têm esse hábito, mulheres adultas de terem hobbies, né? Então, a importância de explorar uma rede de apoio, encontrar uma atividade física que faça sentido para você, e lembrando que eu não estou falando de academia, dançar, jogar futebol, fazer qualquer coisa para se movimentar mais, de uma forma que esse pensamento do eu mereço comer porque eu tive um dia ruim possa cada vez menos fazer parte da sua vida, para que isso se afaste, para que esse pensamento não seja algo frequente no seu cotidiano. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no nosso portal. Então, se você quiser acompanhar o nosso portal, acontece aqui. Vai ser um prazer. E lembre-se, primeiramente. Gente, o querido professor Dudu Garcia trará hoje para a gente, no Cultura que Acontece, muitas informações. Olá, hoje que a Cultura que Acontece, ainda com os festejos juninos, falando desse ciclo junino, que é algo muito importante, muito especial para a nossa cultura popular brasileira, veio até aqui as grandes festas, os grandes festejos, para poder ver as coreografias das quadrilhas, né? E as coreografias das quadrilhas, como a gente falou no programas passados, né, estão ligados muitas movimentações que vêm da corte, esse lugar do quadrilê que se dançava, e para se dar swing, os povos negros e indígenas começaram a colocar esse swing, esse molho no meio da dança, e cada vez mais essas festejos começaram a ter a cara do Brasil. E aí as roupas começaram a ser volumosas, cheios de brilhos, cheios de alegria e cores, algo que é muito simbólico. Antigamente, esses tecidos eram a chita, e hoje a gente foi vendo cada vez mais isso evoluindo e se tornando cada vez mais grandioso e luxuoso. Isso é uma grande marca das quadrilhas juninas. O luxo, o vigor, a vitalidade e principalmente os volumes, os brilhos, as cores em que fazem todo esse universo do Brasil, e principalmente como uma identidade nordestina e nortista, trazendo grande parte dessa folia que é muito especial para o nosso Brasil. Por aí, como vocês têm as quadrilhas? É claro que a gente vai ter dois tipos de quadrilhas. Quadrilhas que vão para a competição,
que trazem esse rigor com seus figurinos, com as suas coreografias, e também tem as quadrilhas matutas, que são aquelas que vão ser feitas como brincadeira, dentro das escolas, dentro dos quintais de casa, dentro desse universo junino que não está competindo, mas a gente também tem grandes quadrilhas de renomes que competem e que participam de grandes festivais de competição sendo premiadas ao longo do nosso Brasil. Ficam com as imagens. E agora vamos ao quadro da Minha Mãe, o poder de uma fênix. E hoje aqui no especial Fênix 40+, vamos conversar sobre transformações que acontecem no corpo feminino que ninguém nos contou. E hoje vou estar trazendo aqui para vocês uma reflexão muito importante que eu venho ouvindo muito no meu consultório, que é: doutora, minhas emoções parecem que estão em montanha-russa. As coisas estão extremamente desequilibradas. Eu não estou me conhecendo mais. O que está acontecendo comigo? E realmente, nesse período começa a acontecer uma mudança muito importante no equilíbrio hormonal feminino. Então, principalmente o estrogênio e a progesterona começam a ter ali um desequilíbrio, e isso acaba comprometendo as emoções femininas. Então, é muito comum que aquela mulher que não tinha insônia comece a apresentar, mulheres que começam a acordar no meio da noite e não conseguem voltar a dormir rapidamente, mulheres que se pegam chorando por coisas as quais elas não fariam, muita irritabilidade, muito nervosismo. Então, é realmente um turbilhão de modificações que vão acontecendo ao longo do início do climatério. E aí ele vai perdurando. E como isso acontece, né? Por que isso acontece? São vários fatores, né? O estrogênio ele está muito próximo ali da organização dos nossos neurotransmissores, principalmente serotonina, dopamina. Então, muitas vezes, aquela sensação de felicidade, de alegria, começa a desaparecer em determinados momentos. E a tristeza começa, muitas vezes, a dominar. A progesterona, por sua vez, ela estava ali pronta para as questões de relaxamento, de equilíbrio e bem-estar, e ela também começa a não ser tão bem produzida. E aí a gente começa a ter dificuldades para relaxar, para descansar, para dormir. E aí o que vai acontecendo? A gente começa a ficar muito estressada, muito nervosa, o cortisol começa a ser produzido em grande quantidade, começamos a liberar muita adrenalina, noradrenalina, e com isso a gente começa a estressar o nosso corpo de forma crônica. Isso vai levando uma inflamação crônica também do nosso corpo. E com isso, o que a gente começa a perceber? Que a gente já está com pouca energia para aquilo que a gente fazia com mais leveza.
Então você começa a entender que está mais difícil de levantar para ir trabalhar, você já acorda cansada, aquelas tarefas que você fazia com um bem-estar melhor começam a ficar mais cansativas, você começa muitas vezes a se isolar, a falar, eu não vou, porque se eu for, eu vou ter que voltar e fazer isso. Você começa a colocar várias barreiras para aquilo que você fazia com tanta satisfação. E isso não é uma coisa de que eu estou enlouquecendo, isso só está acontecendo comigo, não. Isso vai acontecendo ao longo da vida de várias mulheres, né? Cada uma com a sua intensidade, da sua forma, com a sua especificidade, mas acontece com todas. Todas nós começamos a desconhecer o que era tão conhecido, que era o nosso corpo. E o nosso corpo começa a falar com a gente, né? Ele precisa nos chamar para conversar. E ele nos chama para um debate bem importante. Você está ficando cansada, você está ficando sem energia, você não está dormindo bem, você, com isso, está se afastando muitas vezes do seu convívio coletivo. E aí, o que você vai fazer? Como você vai agir? Então, algumas dicas são extremamente importantes. Que você entenda que isso não está acontecendo só com você, e por isso não está acontecendo só com você, você precisa dividir isso realmente com o seu ginecologista. É importante que ele converse com você sobre essas mudanças, principalmente a progesterona, né, que é o primeiro hormônio que vai começar a ter déficit, e a queda dela começa a trazer muitas questões que vão modificando a tua estrutura orgânica. E, com isso, nós precisamos estar alertas, né, e atentas para que não deixemos isso passar e ser entendido como uma normalidade. Então, é importante que se converse com o seu ginecologista, que você comece a entender a necessidade de vencer essa sensação de cansaço, de prostração. Você precisa também ter uma resiliência para isso. Então, é muito importante que a força dos 5 R's esteja inclusa no seu dia a dia. Você precisa resistir, ser resiliente, se renovar, se reinventar e ressignificar esse momento. Isso é extremamente importante. Então, a partir da avaliação médica, vai ser vista a necessidade, muitas vezes, de se iniciar uma reposição hormonal, vai ser necessário repor nutrientes que esse corpo possa não estar produzindo como produzia. Muitas vezes a nossa alimentação vai precisar passar por uma reforma. A higiene do sono vai ser muito importante nesse momento. E buscarmos sensações de bem-estar, momentos conosco, onde a gente esteja ali um pouquinho mais atenta ao que o nosso corpo está falando, que a gente busque um banho relaxante, um chá, um escalda-pés, uma boa leitura, um bate-papo com as amigas, participar de um grupo de mulheres que falem sobre esses temas, para que a gente possa entender e ter esclarecimentos os quais muitas vezes a gente não está conseguindo. Tudo isso vai fazer de você uma mulher que está se preparando para essa nova fase. Porque a gente tem que entender que o climatério é mais uma etapa que precisa ser vencida e nós precisamos entender que não vale a pena sobreviver, e sim viver. Ficamos por aqui, minhas fênix. Semana que vem estaremos novamente e eu estarei no nosso portal falando mais sobre esse tema. Vai até lá, você vai gostar do que eu vou estar falando por lá. Estamos aqui hoje para juntas fazermos o chamado do quadro Dona Miúda. Porque hoje, de forma muito especial, durante todo o nosso programa, nós utilizamos essas obras de Olha, arte produzidas e enviadas para a gente. A Railane enviou com muito carinho, foi produzido pela Associação Comunitária dos Artesãos e Pequenos Produtores de Mateiros, e nós agradecemos muito o envio, são belíssimas, e você que está em casa pode adquirir suas peças, elas são feitas com capim dourado, então assim, maravilhoso, pessoal. Então vamos acompanhar esse quadro incrível, Dona Miúda. Olá, pessoal! No programa de hoje, Acontece Aqui em Família, no quadro Dona Miúda, a gente vem de novo para a comunidade Mumbuca, né, para fazer uma pequena homenagem, né, para uma pessoa que foi muito especial para a comunidade Mumbuca.
né? Uma pessoa que marcou a história, uma pessoa que deixou sua referência e deixou um grande legado, que é o nosso violeiro Maurício. Então, esse programa, eu, como prima dele, dedico em homenagem a esse grande artista, né, que marcou a história da comunidade, tanto nas vivências, quanto nas músicas, quanto na viola de Buriti. Foi embora, mas deixou um grande legado. E a gente vai fazer essa pequena homenagem. Olá, pessoal. Me chamo Vitória. Sou a filha do Maurício, mais velha. Nós somos 3 irmãos. Falar do meu pai é uma coisa assim muito difícil, porque ele foi uma pessoa muito importante para mim, muito importante mesmo. Não importante só para mim, mas também para a comunidade inteira e para o Brasil inteiro. O meu pai era o mestre da viola de Buriti e ele viajou o Brasil inteiro através dessa viola de Buriti. O pai foi um herói, entendeu? Para mim e para todos. A perca dele foi uma perca muito grande aqui para nós. E o que eu tenho que falar hoje é que ele foi uma grande pessoa. E o que nós sentimos hoje é só saudade, muita saudade mesmo. É uma coisa que não dá nem para explicar. Às vezes a gente não demonstra muita coisa, mas a gente fica só pra gente, né? Porque ele foi um paizão pra mim, entendeu? Um pai e tanto. E eu sinto falta dele todos os dias. Todos os dias. Não demonstra assim pras pessoas, entendeu? E pra falar dele é muito difícil, porque a gente sente uma saudade muito grande. E, tipo assim, ele foi pra mim um pai, não só pra mim, pros meus irmãos também. Um pai e tanto, entendeu? Lutava por nós. Olá, meu nome é Davi Luiz, eu sou filho do Maurício, o mestre da viola de Buriti, que veio à falência em 2021. E eu queria dizer para todos vocês que eu sinto muita falta do meu pai, que eu era bem apegado a ele, é isso. Boa tarde, estou passando aqui para me falar sobre o nosso querido amado Maurício, que a gente tem saudade dele todo dia e toda hora. Muitas pessoas já passaram por aqui, já morreram, mas para sentir saudade com o Maurício não tem ninguém. Eu até fico emocionada quando eu falo dele, porque é uma pessoa que a gente amava muito. Deixou muito crédito para aqui, para Mombuca, a abertura de Turi, a música dele é maravilhosa. É uma pessoa muito amada, muito querida aqui. E a gente só tem que chorar mesmo de saudade dele. Uma pessoa muito forte aqui da comunidade da Mombuca. Na igreja também, constante na igreja. E constante com os turistas, com as pessoas. Não desprezava ninguém. Eu sinto saudade de Maurício. Bom para tocar, bom para cantar e bom companheiro. Só resta no meu coração só saudade dele. Olá, pessoal. Estou aqui no Ritmo da Viola, né? Para falar do grande mestre Maurício. Falar do Maurício é um sentimento muito de orgulho, né, pra gente. Deixou um legado muito importante na nossa comunidade, né? E a gente deixa aqui a minha consideração, a música que eu fiz pra ele. Viola que chora comigo, a dor da saudade. Perdemos um grande artista do Jalapão. Maurício com sua escadinha tocou do seu jeito. Viajou o Brasil inteiro, divulgando o Jalapão. Maurício era um artista muito inteligente, tocando a viola de Buriti, só faltava falar. Suas lembranças e suas memórias ficou na história, que a Mombuca sempre vai lembrar. Como passar a festa da colheita sem sua presença. Você era nosso artista que sempre cantou. Em todo lugar de Mombuca aparece você. Violinha pediu seu rei, e o rei era você. Vocês estão esperando, né? 5 minutos para o chá.
Mãe, hoje eu preparei um chá temático. Como no Poder de uma Fênix, você tem falado sobre 40 a mais. Hoje fizemos o chá Florescer 40 a mais. Ah, esse é divino. Ele é feito com sálvia, folha de amora, cidreira e hibisco. Tudo a ver, né? Tudo a ver. São ervas apreciadas por mulheres em diferentes ciclos, especialmente, né, no período do climatério, da menopausa. Sim, a gente tem aí a amora, né? Que tem aí um efeito esmailo-estrogênio, né? Ela ocupa alguns receptores e ela tem ali uma ajuda, principalmente no fogacho, né? Sim, ela com tenta ali melhorar, não quer dizer que ela vá tratar, Sim, né? com certeza, Óbvio, óbvio. né? Assim como o hibisco, né? Que tira um pouco da retenção hídrica que geralmente a gente faz, né? E muito no climatério isso é muito mais comum, né? Então é importante a gente também dar uma desinchada. Com certeza. Fora que é extremamente saboroso, mas realmente tem ativos aqui maravilhosos. Sim, erva doce, né? Vida. É uma erva que traz aí um auxílio na digestão, né? Uma Dá uma propriedade melhora. calmante, né? A mulher é um pouquinho mais cheia de gases, né? A gente é mais cheinha, então ela ajuda um pouco a liberar. Então, assim, são auxílios, né? Com Nós não certeza. estamos falando aqui em tratamento. Com certeza. Mas já que eu escolhi o chá, você escolhe o tema. O que você quer falar hoje? Então, eu acho que hoje a gente poderia estar conversando sobre um tema aí que ficou bem em alta, né? Em relação até quando a gente deve acreditar em alguém, até quando é importante para a gente acreditar em alguém, né? Não, vimos aí essa mulher, né, que se passou por uma menina, e ela não esteve só em um local, né? Ela circulou em vários, Ela né? circulou dentro do nosso país em vários locais, né? E várias pessoas, né, entenderam que era uma menina, né? E será por quê, né? Se passou nos olhos de tantas pessoas e essas pessoas foram assim benevolentes, acolheram, cuidaram, né? Sim. Quiseram dar muito amor, né? Então são situações que passaram até por cima de vários outros detalhes que eu acho que não é o que eu quero falar aqui hoje, mas o que eu quero dizer é até que ponto a gente precisa disso, né? E você, mais do que ninguém, como psiquiatra, sabe que essas questões são mais complexas do que a gente está trazendo aqui, né? Atualizando para você que está em casa, caso você não tenha visto, né? Tivemos um caso recente aí no país, uma pessoa de 37 anos, uma mulher, que se passava em diversas residências por períodos de tempo, se dizendo ser uma pessoa de aproximadamente 12 anos, né? Algumas 12, outras 13, 14, né? 14, ali nessa média de idade, e simulando ser uma pessoa com algum tipo de deficiência, né? Que fazia com que ela tivesse um comportamento até um pouco mais infantilizado, então recebia mamadeira, naninha, esse tipo de coisa. E, de fato, nos chama a atenção como essas famílias se envolveram nessa narrativa, né? Porque muitas pessoas ficaram assim, nossa, mas como você acreditou nisso? Como uma pessoa aceita essa história? E a gente sabe que quando uma história ela é muito bem construída e ela envolve um caráter afetivo, emocional muito grande, as pessoas se envolvem. Né? Então, ela tocava em pontos sensíveis, tinham famílias, às vezes... dor, né? Exatamente. Tinham famílias, às vezes, que sempre sonharam em ter um filho, e aí ela aparecia como se fosse essa resposta, né? Ela, às vezes, tocava, por exemplo, para um grupo de pessoas, ela dizia ter um câncer terminal, alguma coisa assim. Então, tocava num ponto sensível para todos nós, que são essas doenças incuráveis, né? Então, ela conseguia, de alguma forma, manipular, né? Que isso é uma ferramenta de manipulação. E veja bem, aqui a gente não está fazendo nenhum juízo de valor sobre a pessoa que fez isso. A gente está entendendo o que faz alguém acabar sendo envolvida por uma história dessa. Sobre isso que nós estamos falando. É o que a gente vê muito na internet, tem vários golpes em relação... Ai, meu filho está assim, as pessoas doam, né? Fazem vaquinhas monstruosas, todo mundo se dispõe, oferece, envia muita coisa, né? Infelizmente, não foi só esse caso, são vários casos, né? Esse teve uma repercussão maior, mas nós temos diariamente pessoas que estão passando por golpes, assim. Muitas vezes, quem está sendo o atingido são pessoas que são solitárias, são pessoas que estão
muito tristes, necessitando né? de um afeto, estão insatisfeitas com alguma coisa da vida e aparece aquilo ocupando um espaço, preenchendo um Naquele lugar. momento não naquele tem um momento. pertencimento, não estão Sim. dentro de um contexto onde elas gostariam de estar. E tudo isso acaba contribuindo, né, para que ela fique vulnerável para entrar nessa questão, né? Nunca é por uma questão só, né? É sempre um conjunto de fatores, né? Como se fosse o lugar certo na hora certa. Sim. Né? Então, assim, nesse caso, na hora errada e no lugar errado, vamos dizer dessa forma. Mas você vai ter ali um ambiente que vai estar favorável a isso e aquilo vai chegar com algum tipo de resposta. Sim, e quando aquela pessoa que está, né, fazendo a trapaça, o golpe, o que quer que seja, ela percebe que você está receptivo àquilo, ela vai crescendo, ela vai entendendo você e vai trabalhando ali, ela vai colocando mais conteúdos que possam fazer com que você entenda, né, que está fazendo uma coisa legal. Porque todos nós temos pontos mais sensíveis, pontos maiores de vulnerabilidade, temas que nos tocam de uma maneira diferente, que mexem com a gente de outra forma. Né? Então, se alguém chega naquele ponto, é bem provável que a gente acabe se envolvendo, né? Como se fosse a chavinha que desmonta a gente. Então, às vezes, as pessoas elas conseguem chegar nesse ponto. Né? Então, por isso que é muito importante, na medida do possível, sempre a gente se blindar. Né? E como é que a gente se blinda? Ocupando a nossa vida, né? Tendo uma rede de apoio boa para compartilhar essas decisões. Sim. Né? Checando Informações sempre, que a gente fala que todo programa, que informações precisam ser verificadas. Né? Então, os fake news, eles acontecem de várias formas, inclusive com pessoas reais. Reais, exatamente. Né? Inclusive ao vivo, né? Ao Vamos vivo. dizer assim, a gente fala muito sobre, a gente já falou bastante aqui também, né? Sobre os golpes virtuais, sobre as questões da internet, mas elas também vão acontecer presencialmente. Né? E a gente sempre tem aquela sensação de que não vai acontecer comigo. Sim. Comigo não vai acontecer, isso é uma coisa muito distante, isso aconteceu com outras pessoas, mas comigo não. Nós somos todos humanos, né? Todos nós temos essa possibilidade, emoções, né? Pontos de sensibilidade, afeto, amor para dar. Né? Eu acho que essas pessoas que foram envolvidas, por via de regra, né? São pessoas que tinham muito amor para compartilhar. Sim. Né? Porque foi um golpe que agiu na base do amor, né? Pela via do amor. Então, eram pessoas que tinham esse sentimento transbordando para o outro. Sim, foi uma mistura, né, de amor com dor, porque ao mesmo tempo que a pessoa dizia estar em perigo, precisar ser acolhida, e a gente vê muito isso, né, quando alguém coloca assim, olha, eu preciso de tal remédio, se eu não conseguir comprar esse remédio em 24 horas, alguém da minha família vai morrer, vai ter alguma coisa. Então a pessoa é movida, né, pela aquela generosidade, nosso senso de grupo, de comunidade acaba sendo aflorado. E aquilo ali vai se perpetuando e muitas vezes pode até chegar numa situação que se torne até perigoso, perigosa, né, para a pessoa para conosco, né, que estamos executando aquele ato ali de afeto, de amor, de entendimento. Então, eu acho que é muito importante que a gente fique mais atenta, né, que a gente preste muita atenção, como você falou, que a gente divida, né, com a nossa rede de apoio. Olha, eu estou pensando em fazer isso. O que vocês acham? Como é que a gente deve agir, né? Eu estou querendo fazer tal doação, querendo agir de tal forma, para que outras cabeças, né, outras pessoas pensem juntos, né? Se realmente aquilo procede, sentido, se aquilo né? procede. Sim, né? porque a gente tem tanta coisa que acontece, às vezes um boleto, né, que você paga, você está pagando errado. Tá falso, um golpe, né? você não se atentou Você não sabe disso, uma ligação que você recebe de uma cobrança, ela é inexistente, né? E várias outras questões, né, a gente tem por aí, golpe de aniversário, várias questões possam acontecer e a gente está aí, né? Os próprios estelionatos amorosos, Sim, né? Que as golpe do pessoas amor, né? se envolvem, né, afetivamente, amorosamente com pessoas que vão extorquir esse dinheiro mais tarde. Sim, então são questões bem complexas, né? E que a gente precisa ficar atento. E nós, como comunicadoras, estamos sempre levando, né, as pessoas a refletirem
sobre essas questões, né? Então, hoje o nosso chá ele tem esse objetivo. Tem. De provocar a reflexão, né? Então, assim, a gente espera que você tenha esquentado sua água, preparado seu chazinho e esteja aí refletindo junto com a gente, né? Sobre tudo isso que a gente está falando. É muito importante a gente ter essa visão. O coração, ele tem que falar, ele tem que ser generoso, ele tem que ser solidário, mas a gente também tem que usar a nossa razão, né? E a gente precisa ter essa racionalidade para que as coisas aconteçam de forma pacífica e que seja bom para todo mundo, né? Exato. Então vamos beber o chazinho de Vamos frio. sim, que tá uma delícia. Eu já estou aqui experimentando. Oi, minha gente, pra quem não me conhece, meu nome é Joelle Rocha, sou cantora, mas hoje estou tendo um dia de apresentadora para poder cobrir esse evento maravilhoso que se chama Mulheres que Brilham. Vem comigo para poder fazer toda a cobertura desse evento. E estamos aqui agora com a doutora Eliane Cristina. O que você está achando desse evento maravilhoso? Eu achei incrível, gente, porque participar de um evento onde mulheres se juntam para poder levantar outras mulheres e passar suas experiências é inexplicável. Experiências de outras mulheres levantam outras mulheres e a gente acaba entendendo que não é o fim. A vírgula que aparece nas nossas vidas, elas não podem parar a nossa trajetória. Elas são só uma vírgula. O ponto final ainda está muito longe de acontecer. Gente, e olha, fiquei sabendo que ela vai me deixar assim, ó, toda mais bonita. Fala um pouquinho mais sobre os procedimentos que você realiza. Procedimentos estéticos, eu sou biomédica esteta, então os procedimentos estéticos hoje eles estão bem em alta. Então hoje nós temos vários tipos de procedimentos para tratar o corpo de dentro para fora e de fora para dentro. Mas o mais importante é como que você se vê no espelho, como que você se olha. Porque se você não estiver bem aqui, ó, na cabeça, nada fica bom. Então a gente precisa se cuidar, tanto de fora para dentro como de dentro para fora. É isso aí, estamos aqui também com o Vita, né, Vita? E eu fiquei sabendo também que tem projetos aí. E aí, conta um pouco pra gente. Pois é, bom, em primeiro lugar, foi um prazer enorme estar aqui em Mulheres que Brilham, terceira edição, não é isso? Grande prazer estar aqui, fazer parte dessa festa, brincar e se divertir com essas mulheres que realmente brilham, e como brilham. Bom, a gente tem um curso de atores Rio de Janeiro e São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em São Paulo, na Faria Lima, da Vita de Atores, a TV Vita, que a gente lançou agora, o canal novo de streaming, onde a gente está gravando várias novelas verticais, filmes, curtas, médias, podcasts, e no pessoal aqui, acabei de gravar Os Farofeiros, acabei de gravar um filme com Vingança S.A., estou agora em Ben-Hur, gravando Record, e como eu falo para todo mundo, só falta ficar rico igual elas aqui, ó, que elas brilham, hein? Como brilham, eu estou tentando. Muito obrigada, Vita, muito obrigada, doutora. É isso aí. Gente, beijo. Agora estamos aqui com essas presenças ilustres, mas ó, quero pedir licença ao Marcelo, tá? Porque como hoje o evento é Mulheres que Brilham, quero entrevistar ela primeiro, a Elaine, maravilhosa. O que você está achando desse evento hoje? Eu achei muito interessante, primeira vez que eu participo de um evento como esse, né, que sou homenageada, e eu achei muito especial. Acho que as mulheres têm que ser mais homenageadas mesmo, temos que ser mais valorizadas. Então acho que por mais eventos como esse, assim, eu amei participar e espero participar de muitos outros. Isso aí. Agora, né, é ele, é o cara. É o Marcelo Tchacabum. O que você tá achando, Marcelo? Fala com a gente. Eventos para a mulher sempre tinham que existir, porque fazem parte da nossa vida. E quanto mais evento, melhor e valoriza a mulher.
E aí a gente está aqui hoje num evento maravilhoso, que a gente está aqui curtindo muito. A gente já foi homenageado, no caso ela foi homenageada. Eu vim só na aba, assim. Hoje é só pra... Hoje eu tô falando mais companhia do que qualquer coisa. A festa é pra ela. Hoje eu fui homenageada, né? Normalmente ele que é homenageado, hoje eu fui homenageada. E olha, tem que dar uma palhinha, né? Por favor, Marcelo, vai. Pode pegar, essa é a galera do avião. Se liga agora nessa nova onda. Somos piratas, o rei da embarcação. Onda, onda, olha a onda. 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 Uau, valeu! Estou aqui agora com o grupo 22 Minutos. Se apresentem pra galera e falem o que tá achando desse evento maravilhoso. Eu sou o Indinho. Eu sou o Luquinha. E a gente está, logicamente que a gente está gostando muito. Um prazer para nós enorme receber esse convite para estar sendo premiado também, porque a nossa base, a base do grupo 22 Minutos é a mulher, né? A gente está nesse evento aqui maravilhoso, Mulheres que Brilham. Para nós é tudo de bom, porque a nossa referência, a nossa base são as nossas, minha esposa, minha mãe, minha filha. Então, é muito importante. É isso aí. E você, o que tá achando desse evento? Tá coisa linda, e um beijo para todas as mulheres. Nós amamos vocês. E pode dar uma palhinha assim pra galera? 22 minutos eu fiquei sentado aqui. Preciso entender, não posso te deixar partir. Por que não explicar o motivo de estar tão frio? Você sabe bem que a minha vida não vai fazer sentido sem você perto de mim. Outra, te confesso, é mais que emoção. Nossos olhos denunciam o coração. Frases prontas sem embaração. E o meu rosto até perde a cor. Olha, eu tô desconfiando. É sintoma de amor. Só que eu não sou vacinado. Beijo! Todas as mulheres. Isso aí! Agora estou aqui com essas maravilhosas, a Maiara e a Jussara Cesário. Fala um pouquinho do que você está achando aqui desse evento maravilhoso. Produzir esse evento foi toda assim, uma construção, né, um processo que nos faz ficar meio que sem saber se ia dar certo, mas deu muito certo. Eu estou muito satisfeita com a aceitação de todos que estão aqui, de vocês, de toda a imprensa, de todas as pessoas que apostaram, né, e acreditaram no nosso trabalho. Mas o que eu quero saber é, atendeu todas as suas expectativas? Sim, todas as minhas expectativas, além das minhas expectativas. Né? Ai, que maravilha. E você, fala um pouquinho o que você está achando. Aqui tá aqui nesse evento maravilhoso que é para todas as mulheres, né? Da última vez eu entrevistei ela, agora a gente está trocando. Evento maravilhoso, a gente acredita muito na força da união entre as mulheres, dos movimentos femininos. Então foi uma noite muito emocionante, eu estou muito feliz. É isso aí, gente. Estamos aqui com a presença dessas duas maravilhosas. Obrigada, viu? No Rio de Janeiro, tem sido um grande desafio estarmos à frente de um movimento feminino. Temos muitos movimentos e isso é muito bom. Eu tenho observado um aumento gigantesco na organização de mulheres que estão entendendo a grandiosidade de ser mulher. Porque nós sabemos da importância que temos de celebrar o feminino.
agradeço a minha mãe, a minha irmã pela surpresa, pois elas são as maiores incentivadoras disso, né? Elas têm muito orgulho, como elas dizem para todo mundo, de ter um filho professor, um filho que acredita na mudança, um filho que acredita num futuro melhor. E basicamente é isso que a gente tem feito enquanto família, enquanto grupo, enquanto família Cesárea, a gente tem feito na Zona Oeste nos últimos anos, né? Somado forças e articulando de diversas formas a melhoria para a comunidade, para a nossa Zona Oeste. Então é basicamente isso. Viva a educação, viva os professores. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até uma próxima, hein? Chegamos ao final de mais um programa e esperamos que vocês tenham gostado muito de todo esse conteúdo que com muito carinho a gente prepara para vocês. E se bater aquela saudade durante a semana, é só ir para as nossas redes, lembrar do nosso portal, onde nós trazemos muita informação. Siga nosso canal no YouTube, mande mensagens no Instagram, que tudo que acontece, Acontece aqui!